Bom, eu comecei a fazer uns posts agora, né? Contribuir aí com a comunidade. Eu também sou novo aqui, não tem nem um mês que eu entrei na comunidade aqui com o Renato e tudo mais. E eu adorei o conceito, esses encontros para a gente compartilhar conhecimento, os encontros de quinta que são em inglês, né? Que além da gente conversar sobre tecnologia, frameworks e tudo mais, a gente ainda fala, né, em inglês, todo mundo pode participar, contribuir com o que tem também, né, se desenvolver. Então, eu curti demais e eu pretendo aí, se surgirem oportunidades, continuar contribuindo aí com a comunidade, né? Que eu gosto tanto de passar o que eu já apanhei, já aprendi, e também eu aprendo com isso, com certeza, né? Ninguém sabe tudo. E aí, a ideia aqui é realmente, eu vou passar aqui um conteúdo, mas todo mundo aí vai compartilhando alguma experiência que teve, o que acha que está certo, está errado, porque talvez eu fale alguma besteira aqui também. Vocês têm total liberdade aí para contribuir, né? Então, o tópico de hoje é sobre esse post que eu escrevi, acho que foi na semana passada, que é sobre protocolos, né? Então, é a base da internet, é a base da comunicação, não precisa ser internet, né? Qualquer sistema que você tem, um sistema interno e tudo mais, basicamente ele funciona em cima de protocolos, né? Se você tem um sistema, quais são as principais funcionalidades? Assim, por quê? Por que existe TI? Que a gente faz? A gente tem, eu vejo assim, acho que três coisas principais, né? Uma é armazenar dados, né? Então a gente tem bancos, storages, tudo, armazenar dados. Outra é processar esses dados de alguma forma, né? Transformar eles de uma coisa para outra, fazer um pedido, criar um pedido, deletar, transformar. E a que liga tudo isso, que é o quê? A comunicação. Então, né, a gente está mandando dados de um lugar para outro, precisa guardar num banco de dados, precisa, né, pegar esses resultados que a gente processa e tudo mais. E como a gente faz isso? Por quê? Então, como a gente faz isso? Através da comunicação dos sistemas, né? E o que acontece? É, se a gente não tem, né, um protocolo, cara, fica muito difícil você enviar dados e as pessoas receberem de uma forma que seja interpretável, né? Um exemplo bem simples que a gente pode pensar, né? É nessa coisa do USB, por exemplo. Ele já mudou quantas vezes aí nesses últimos 10, 15 anos, né? A porta USB que a gente usa, agora é o mini USB, USB-C e tudo mais. E fica mudando. Imagina se a gente não tivesse, né, essa padronização, né? Cada um fizesse a porta que quisesse, que normalmente era o que a gente tinha, né? Mas no passado lá, cada um fazia o conector, né? De celular, de coisa do jeito que queria. E faltava o quê? Padronização. Por quê? Porque se eu quisesse usar o meu conector de um Android no iPhone, não funcionava. Do iPhone no Android, não funcionava, né? E aí, o que que acontece? A gente precisa começar padronizando, né? Esses essas entradas, né, essas saídas. E a gente pode ver o protocolo como sendo um tipo de coisa assim. Por quê? Porque o protocolo ele define regras e define a estrutura que um cliente, um servidor, por exemplo, espera para poder se comunicar, né? Então, aqui no slide, né, a gente está falando aqui, é um conjunto de regras que define como os dados são transmitidos entre dispositivos, né? E, lá, é uma linguagem comum que os computadores podem usar para se comunicar. Sem esse protocolo fica muito difícil, né? Ah, eu vou criar o meu protocolo que fala desse jeito. Aí você imagina que um dev ele vai ter que aprender o protocolo do Murilo, o HTTP, o SOAP, o gRPC, o protocolo do Renato. Então, cara, não fica viável, né? O tempo de desenvolvimento, a curva de aprendizagem que a gente leva para aprender uma coisa nova toda vez que a gente tiver que se integrar com o sistema é muito alto, muito custoso. Então a gente seguir alguns protocolos? Sim, tem vários protocolos. Tem vários. Tem HTTP, gRPC, que não é bem um protocolo, mas SMTP, DNE. Tem vários protocolos, mas a gente tem uma gama limitada de protocolos que a gente pode usar e eles foram criados justamente para servir para funções
específicas, vamos dizer, né? Que são mais adequados para alguns tipos de comunicação, né? Então, bom, aqui basicamente é como que funciona, né? Então, normalmente, um cliente, né, um dispositivo faz uma requisição, né? Vai enviar um request. A gente vai usar muito aí, vai falar um pouco sobre o HTTP, né? Que é o protocolo padrão da internet, o mais usado, que todo mundo conhece, provavelmente todo mundo usa aí, pelo menos no dia a dia. Bom, se você usa um browser, você está usando HTTP, né? Então, basicamente, o que acontece é, você faz uma solicitação, ela é transmitida pela rede, e a gente vai falar um pouquinho disso, né? Porque o que acontece quando um request sai do seu browser e vai parar lá no servidor que está nos Estados Unidos? Como isso aconteceu? Ele teve que pingar em um monte de switches, de routers no meio do caminho, e como esses routers sabiam para onde que ele ia mandar esse request, quem que tinha que receber, né? Então, tudo isso também tem vários protocolos por trás dos panos cuidando disso para você, né? Por isso que é meio invisível para a gente, mas eles estão lá, né? E aí o servidor recebe esse request, interpreta, né? Faz o processamento, executa um método. Eu fiz um request HTTP para criar uma order, né? Então, enviei meu request, passou lá pelos switches, pelos routers, tudo mais, chegou no servidor, o servidor recebeu o request HTTP, né? Nossa aplicação normalmente funciona ali com o conceito de servlet, né? Que vai pegar esse path que a gente chamou, né? O barra orders, por exemplo, e vai chamar um método. Ah, quando vem o barra orders, eu tenho que chamar aqui o criar pedido, né? Ele vai executar, criou o pedido lá e quando a gente fala de HTTP, a gente fala de request e response, né? Então, ele tem que responder para a gente agora. E aí, da mesma forma, ele tem que enviar uma mensagem que vai chegar para a gente. Tem que fazer aquele mesmo caminho, né? Agora, o inverso. Passar pelos routers, switches e tudo mais, até saber que ele tem que chegar no nosso servidor que está dentro desse Wi-Fi na sua casa, usando um provedor da Vivo e tudo mais. Então, tem várias coisas, né, que precisam acontecer por baixo dos panos para que um simples request HTTP aconteça na sua aplicação, né? E aqui, ó, é muito importante isso aqui, ó, porque esses protocolos, alguns protocolos também, né, eles são usados para garantir a integridade, a segurança e a eficiência desses dados. Então, por exemplo, quando a gente fala de HTTP, beleza, é um request que vai e vem. Mas e o HTTPS, né? O que é? Cara, é um protocolo em cima do HTTP, então você tem o teu pacotezinho HTTP que é enviado, mas além disso, tem uma camada ali que troca chaves e criptografa esse valor, esse dado que você vai enviar, para ninguém possa ver. Então você está vendo? Tem protocolos que servem para outras coisas. Não é só, vou me comunicar usando SOAP, usando HTTP, né, ou usando outro tipo de comunicação. Não. Pô, também vou usar um protocolo aqui que vai criar regras que, ao eu me comunicar, ele vai criptografar e decriptografar de uma forma segura e também garantir a integridade dos dados, né? Tem uma camada ali que garante, beleza, eu enviei lá o meu order com meus dados do meu pedido, né? O produto que eu quero e tal, mas quem garante que vai chegar do outro lado inteiro esse request, né? Porque no fim das contas a gente manda bits, mas quem garante que eu não perdi um bit no meio do caminho, né? E tudo mais. Então tem protocolos que também têm essa responsabilidade, né? Garantir que a sua mensagem chegou da forma que você enviou. E aqui é um exemplo, né, comparando com a vida real, que eu gosto muito, porque ele faz bastante sentido na minha cabeça, que é comparar uma requisição usando o protocolo HTTP com uma carta, né? E não só o HTTP, mas uma requisição de vários protocolos, né? Porque a gente divide protocolos em camadas, né? Camadas a gente vai falar um pouquinho. Mas, por exemplo, aqui, ó, você escreve uma carta, né? Então, você quer perguntar para alguém que dia vai ser o churrasco, né? Você quer enviar lá. Então, você escreve o papelzinho, que dia vai ser o churrasco e tal. E você tem que pôr dentro de um envelope. Por quê? Porque como que você vai chegar no correio com um papel escrito, que dia é o churrasco, João? E dá para o cara do correio, que ele vai olhar e vai falar, uai, mas o que eu faço com isso aqui, né? Para quem que eu tenho que enviar isso aqui? Quem que vai receber? Quem está enviando, né? Como é que eu faço? Ele não sabe. Então, o que a gente faz? A gente cria uma camada em cima da nossa mensagem. Então, a nossa mensagem é quando vai ser o churrasco?
E aí a gente faz essa camada em cima que vai ser o quê? O envelope da carta. E aí lá a gente vai escrever: essa carta tem que ir para o João no endereço tal, 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 e o remetente sou eu aqui, né? Tal, tal, tal. Por quê? Porque depois o João vai ter que me enviar a resposta, né? Do dia que vai ser o churrasco. Então eu coloco no envelope e dou lá no correio. Aí o correio vai olhar, e o correio a gente pode é, assumir que ele é tipo assim, então toda essa infraestrutura que acontece por trás dos panos de routers, switches, provedores, né, que vão transportar a nossa mensagem até o destino final. Então ele tem esses dados que estão no envelope guardando a minha mensagem real, né? Então tá lá o endereço que ele tem que enviar, tudo mais e tudo mais. E aí ele envia, o meu amigo vai receber essa carta e aí ele sabe que ele tem que fazer o quê? Abrir o envelope. Por quê? Porque para ele, na hora que chegou no servidor, esse dado ele não importa mais, né? Assim, ele quer ver a mensagem que está dentro. Ele não quer ver que eu enviei para o endereço dele. Ele já sabe disso, né? E o meu endereço ele guarda ali, né? Apesar dele abrir para ver a mensagem, ele guarda ali que ele vai ter que me responder. Aí ele lê a mensagem, processa o que tem que fazer e o que que é escrever uma mensagem com a data do churrasco. Aí ele vai pegar, beleza, envelopar de novo em um novo envelope, né? E colocar agora o meu endereço e o endereço dele como remetente, caso dê algum problema no caminho e tal, e enviar. Aí vai passar pelos routers, tudo mais e tal, e vai chegar até mim. Eu vou ver a resposta e já vou saber quando que eu tenho que comprar a carne, né? E boa. Então, lembra muito desse exemplo que a gente vai falar um pouquinho mais da parte técnica e vocês vão ver como que isso daqui encaixa muito legal, né? E aqui também eu vou falar um exemplozinho mais rápido também, mas é a comunicação TCP/IP, né? Que é um nível abaixo do HTTP, que a gente vai falar um pouquinho. Eu não sei se vocês querem fazer. A gente quer falar alguma coisa também dessa parte aqui do HTTP. Faz sentido para vocês? Vocês já tinham pensado nesse tipo de analogia? Ou vocês acham que faltou alguma coisa? Fique à vontade, pessoal, para abrir o microfone, tirar dúvidas, fazer algum comentário. Tá no mudo. Acho que ficou no mudo, Murilo. Acho que sou eu que não estou ouvindo. Se o Murilo tiver com um headset que a bateria provavelmente pode ter acabado. Mandei uma mensagem aqui para ele, que acho que ele deve estar com algum problema no microfone. Pá, deu? Agora sim. Fechou. Acho que é o meu foninho aqui que acabou a bateria. Foi mal, gente. É, sem problema. É, beleza. Então, vou linkar as coisas depois, né?
aqui, vamos dar mais um overview um pouquinho mais rápido e tal. Então, por que existem tantos protocolos? Cara, não existe tantos protocolos, existe muito poucos protocolos. E dado que um dos motivos de ter poucos é justamente o conceito de ter protocolos, né? Então, o quê? Cara, a gente precisa padronizar como a gente vai conversar. A gente não pode fazer do jeito que a gente quiser, porque quem vai consumir o nosso servidor, os nossos endpoints, é muito alta a curva de aprendizado para você ficar aprendendo como cada sistema específico faz sua coisa, né? Ah, se uma empresa faz de um jeito, a outra faz de outro, como que elas vão se comunicar, qual vai ser o melhor protocolo? Então, existem poucos protocolos, existem protocolos definidos, foram definidos por pessoas e empresas em conjunto de uma forma. Tem as organizações que regularizam, né, as instituições que cuidam dessa internacionalização e padronização do que deve ou não ser usado, né? E então, tem alguns, HTTP, SOAP, gRPC, que não é um protocolo, mas também a gente usa como se fosse, fala sobre como se fosse, DNS, SMTP para envio de e-mail, SSH para conectar no servidor, né? São tudo protocolos. O quê? Regras que definem como os dados devem ser enviados e recebidos e quando devem ser enviados ou recebidos. É um request response? É uma string de dados? Está indo em texto que você consegue ler? Está indo em binário? Né? Então, são regras que são definidas. Né? E aqui, ó, uns exemplos. Por que usar um ou usar outro? Cara, depende da tua situação. Né? Cartas são ótimas para perguntar ao seu amigo como que ele está, mas não serve se você precisar chamar a polícia, né? Se você tiver num momento ali de urgência, você não vai esperar uma carta chegar, isso não vai resolver esse problema. Então, você precisa de um telefone. Telefones são rápidos, mas se você morar num lugar que não tem uma antena, não tem sinal, não tem como você usar um telefone. Não faz sentido você usar esse protocolo. Mas aí aqui um exemplo bem legal que é o quê? Cara, os dois protocolos eles estão disponíveis. Quando o telefone foi inventado, você podia tanto avisar a família sobre o nascimento de bebê usando o telefone, quanto usando uma carta. Os dois iam atender o seu propósito, avisar a família. Mas aí você tem que pôr os prós e contras. Cara, você está enviando, você quer avisar uma tia distante, não é próxima da família e tudo mais. Será que faz sentido você gastar fazendo uma ligação, né? Naquele tempo era muito mais caro, ou mandar uma carta que vai chegar daqui 10, 15 dias e ela vai saber da mesma forma. Então, você pode, nesse caso, escolher, né? O que é mais benéfico para você, o que você tem disponível e tudo mais. E assim também funciona, então, a questão dos protocolos, né? Você usa HTTP. Pô, você vai expor uma API externa para o mundo, né? Para outras empresas consumirem. Aqui, ó, usamos HTTP. Por que que a gente vai usar HTTP? Cara, porque é um padrão global, já estabilizado. Todo browser sabe se comunicar com HTTP, os celulares, tudo praticamente consegue se comunicar via HTTP. Agora, quando a gente está falando de uma comunicação interna dentro da sua empresa, você tem muitos microserviços, é uma empresa que tem um throughput absurdo, né? Pega essas big techs aí que tem pedidos, esses e-commerces, né? Muitos pedidos, muitos ordens por dia, milhares e milhares de requests por minuto e tudo mais. Cara, às vezes faz sentido você então não usar o HTTP, que ia ser mais fácil, porque todo mundo conhece e tudo mais, mas talvez usar o gRPC, né, que é meio que uma camada acima ali do HTTP, que é o quê, né? Ele usa aqueles protobuffers e tudo mais para enviar e receber mensagens de uma forma mais eficiente, né? Ele usa HTTP2, que já consegue usar uma conexão só para fazer vários requests, ao invés do HTTP1, que a gente tem aquele keep alive, mas ele meio que faz várias requisições, então você tem que abrir várias requisições. Mas, anyway, né? Então o gRPC seria mais eficiente para esse caso, né? Só que qual é o problema? A curva de aprendizado e complexidade para debugar é muito maior. Então, você precisa pôr na sua empresa, talvez, o gRPC, se você já tiver
times, desenvolvedores que tenham experiência, né? Talvez esperar mais um pouco, elas se disseminar mais para começar a usar, ou não, já faz sentido a gente usar porque a gente está com um problema ali de gargalo no processamento das requisições e tudo mais. Então, é assim, protocolos também é aquele famoso depende, né? Qual você vai usar, por quê, né? E tudo mais. Então, aqui a gente fala um pouquinho como os protocolos então definem como esses dispositivos vão conversar, necessidades diferentes exigem protocolos diferentes, né? Então, para web, HTTP, para serviços internos, um gRPC, para a gente resolver domínios, né? Então, quando a gente faz uma requisição make HTTP ali no browser, a gente também usa DNS, também é um protocolo usado. Então, antes da gente bater no servidor de destino, a gente tem que resolver lá o www.meusite.com, ele tem que ser convertido para um IP. Por quê? Porque embaixo do protocolo HTTP, a gente usa o protocolo IP. E o protocolo IP espera um IP, ele não espera um domínio, né? Meusite.com não vai funcionar naquele protocolo. Por quê? Porque ele espera um IP. Então, antes da gente enviar nosso request HTTP, a gente tem sim que resolver esse nome para um IP que vai ser usado no request HTTP, né? Então, aqui, ó, é o que eu estou falando, cara, é só a ponta do iceberg, né? Quando a gente fala quando você está começando, isso é normal, não é esperado que você saiba, né, os detalhes da implementação de cada protocolo, todos os detalhes das camadas que existem nessa comunicação de redes, né? Você pensa o quê? Ah, eu vou fazer um request HTTP lá para o barra orders, né? Um post para o barra orders, para que é um pedido. Beleza, mas tem muita coisa acontecendo por trás dos panos que você vai aprender com o tempo. Isso aí, né, não precisa também se afobar e tudo mais, mas eu acho que é uma coisa muito importante para saber que eventualmente você vai cruzar com algum problema de performance ou algum bug quando você está consumindo um proxy, alguma coisa, que é devido ao tipo de protocolo, a versão do protocolo que você usa por baixo dos panos, e vai ser um diferencial bem bacana na hora que você souber isso e conseguir resolver, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre estudando e tudo mais, né? Então, aqui eu falei que nos próximos posts a gente ia falar sobre alguns dos protocolos. E, bom, eu trouxe mais um conteúdo ali, que é uma parte mais técnica que eu queria mostrar para vocês e a gente fazer esse deparo, mas antes eu queria saber aí se vocês têm algum comentário por enquanto aqui, alguma dúvida dessa parte que a gente conversou, que é mais, né, um overview ali de como funciona. Deixa eu ver aqui, eu vi que o pessoal comentou aqui, o Jefferson comentou, protocolos têm alguma coisa a ver com servlet, né? Tem e não tem, né? O servlet, então, ali é aquele container do Java, de como a gente sempre fez as aplicações, né? Que a gente usa um servlet container, que seria o Tomcat, né? O Jet. Então, ele é um container de aplicação que a gente joga dentro. E aí, esse servlet é só uma API que é da Jakarta agora, né? E ele espera normalmente requisições HTTP. Então, quando a gente faz um servidor Spring com o REST controller, a gente está sim usando o servlet, né? Mas o servlet ele pode usar outros protocolos também, não é só limitado ao HTTP. E o uso do HTTP seria naquele sentido para que reinventar a roda? Exatamente. Tanto para a gente não ficar reinventando a maneira que a gente vai se comunicar, porque já existe uma definidinha bonita, né? Que tem os verbos get, put, post, e a gente já sabe como usar, já tem na cabeça ali, porque é ensinado, todo mundo vai aprendendo, né? E também para padronizar, porque aí se você vai comunicar o seu cliente não fala HTTP, como você vai consumir um serviço que está em HTTP, né? Então não funcionaria. E então, bom, se ninguém quer adicionar mais nada aqui, eu já vou seguir agora para uma parte mais técnica e vou dar um exemplo bem legal aqui, que eu acho que me ajudou muito quando eu estava começando a entender essa parte, né? E a gente fica focado muito nessa parte aqui, ó. Um HTTP request é o quê? Ah, é um post,
um path, né, um barra users, tem alguns headers que definem algumas coisas, tem o body, né, que vai ser os dados que eu vou enviar no meu request. E boa, você passa isso daqui usando um client, né? Normalmente ali no Spring a gente usa, dá para usar o HTTP client que é nativo do Java, dá para usar REST template, tem o Fang Client também, que é do projeto da Spring Cloud. Então você vai lá e você vai pôr lá um métodozinho, normalmente cada um tem seu método, que é o quê? Ponto .get, passa a URL do domínio, né? Chamar minha aplicação barra users. Aí tem um ponto headers que você define qual header você quer enviar e um ponto body que você põe lá o objeto, né? Order, um user nesse caso, né? Beleza, isso no começo é suficiente para você como desenvolvedor que está começando ali. Por quê? Porque você sabe usar. Oi, Renato, você falou alguma coisa? Beleza. Peraí, perdão. Pause vídeo. Opa. Opa, falei, perdão. Então, a minha contribuição aqui, né? Você falou sobre Desculpa, eu tava com o fone mutado, foi mal. HTTP, protocolo, né? Então, o colega aí perguntou nesse protocolo que tem a ver, né, com o CERN, né? Então, geralmente, quando você trabalha com CERN, né, você tem dois conceitos que são importantes, né? Que é o request e o response, né? Então, geralmente, né, você trabalha fazendo requisição e resposta, né? Então, você faz uma requisição para um servidor, para uma página, né? E ela vai te devolver ali uma resposta, né? Seja ali no formato HTML, seja no formato JSON, né? Que são usados, né? Então, geralmente, quando você usa o protocolo de HTTP, né? Então você faz várias requisições, né? Então, é importante ali você entender, por exemplo, que é uma requisição GET, né? Então, você faz uma requisição ali, né? Você solicita um recurso ali, né? A, o seu servidor, a sua página ali, né? Ela vai te retornar a informação, né? O servidor pode ser ali, não é um banco de dados, né? Então, por exemplo, você pode é, fazer uma consulta no banco de dados para retornar alguma informação, né? Então, você faz essa requisição, né? Do seu servidor, né? Outra requisição que é muito usada, né? Que é o post ali, né? Você vai ali fazer ali alguma a modificação, uma alteração no seu recurso, né? Geralmente ali você faz um insert, né? Então é muito comum, né, você fazer esse tipo de requisição, né? Solicitando alguma alteração, tá? Então, só dois exemplos aí, né? E requisições são muito usadas hoje, né? Quando você fala de aplicações, né? Web. Exato, e aí os servlets entram aí, né, como um ponto de recepção ali do seu servidor, né, para receber esses requests, que normalmente são HTTP, né? E aí você pode fazer assim. Então, normalmente quando a gente fala do protocolo HTTP, a gente foca muito nessa parte, né? Mas com o tempo você vai vendo que por baixo tem outros protocolos, né? Por exemplo, quando a gente estava falando ali do exemplo da carta, eu falei, cara, o que você quer me enviar tá dentro, né, do papelzinho e tal, e aí você envelopa como uma outra, como uma carta, né? E aí lá você põe os dados. Então, isso daqui, ó, eu não vou entrar muito em detalhe, porque essa representação aqui de 7 camadas, ela não é muito utilizada hoje em dia, mas, assim, ó, o HTTP estaria aqui nessa camada de aplicação. Por quê? Porque quem vai olhar esses dados que vêm do HTTP, esses dados aqui, ó, é sua aplicação, certo? Mas tem outras camadas, e normalmente a gente representa a comunicação na internet com esse modelo aqui, TCP/IP. Então, a camada de aplicação que está aqui é essa que a gente está falando, né? Do HTTP, o post, barra users e tudo mais. Só que vocês lembram que eu falei que quando a gente vai enviar um request, né, ou uma carta,
ela tem que sair daqui, está na nossa mão, então, a carta, fechei o envelope com o endereço que eu quero mandar e tudo mais, mas ela tem que passar por todos os router switches, né, os provedores, o backbone da internet que existe, né? E aí a gente põe mais dados nessa carta. Então não é só, eu estou fazendo um post para users com essa sessão, né, para ver que eu estou autenticado e tudo mais, com esses dados. Não. Eu preciso falar também os endereços, né, e tudo mais. Então eu tenho que passar o IP do destino, o meu IP, talvez o meu MAC address, o MAC address do destino, o tamanho dessa mensagem em bits e tudo mais. Por quê? Porque nessa parte aí de transmissão, ele tem esses dispositivos, eles têm que saber para onde enviar, né? Como fazer. Eu preciso enviar para sair do meu Wi-Fi aqui de casa, do meu roteador, e bater lá no meu provedor que eu pago, que é, né, de uma empresa, da Vivo, da Claro, e de lá ele tem que ir para outro servidor e outro servidor e tudo mais. Então eu preciso passar diversos dados e tudo mais para que esses dispositivos consigam enviar minha mensagem lá de uma forma íntegra, ou seja, a minha mensagem vai chegar inteira, segura, né? Com o TLS, o SSL, e consistente, né? Vai chegar, né? Então, eu gosto de pensar nisso assim, ó. Então, várias cartas. Então, você tem lá o seu papel, perguntando que horas vai ser o churrasco, seu amigo. Você pôs aqui dentro, ó, junto com HTTP, que é o quê? Isso aqui, ó. Post, users, cookie, papapá. Isso daqui só importa para o servidor de destino, para quem vai consumir esse dado. Porque aí ele vai entrar na aplicação, lá você tem um user service, por exemplo. Ele vai ver que você está chamando um path que é barra users. O meio do caminho, o teu provedor de internet, o teu router, ele não precisa saber isso aqui. Tudo que ele precisa saber é como chegar lá no servidor. E como ele sabe isso? Ele precisa do IP. Qual IP que você quer chegar? Ele precisa do seu endereço de origem, que é para onde ele vai responder, né? Então aqui é como a gente vai encapsulando, né, esses dados de uma forma que quem vai ler só abre a parte que é importante para ele, né? Por exemplo, os roteadores, os switches e tudo mais, cara, eles vão chegar até aqui, ó, no TCP/IP. Por quê? Porque ele não se interessa que você está perguntando que vai ter churrasco ou não. Na verdade, ele não vai nem conseguir ler, porque em volta aqui do HTTP dados vai ter o TLS e SSL normalmente criptografando esses dados. Então, mesmo que ele abra, não vai ter nada, né? E tudo mais. E aí, então, eu gosto de pensar muito assim. E aí eu trouxe aqui um exemplo bem legal de uma aplicaçãozinha bem simples, que só tem um cliente e um endpoint. Eu fiz em vários formatos aqui, com HTTP, SOAP, gRPC, mas vamos focar um pouquinho só no HTTP para vocês entenderem. Isso aqui é um programinha que chama Wireshark, que ele permite que você capture pacotes que estão saindo da sua interface de rede e entrando, né? Eu quero mostrar exatamente o que sai da sua máquina e vai para o servidor. E como essa representaçãozinha aqui, ó, faz sentido, vai fazer sentido para vocês, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um HTTP client, que basicamente, ó, ele faz um request para API barra address, né? E o base URL aqui é meu localhost. Então, eu estou rodando essa aplicação local e ele vai fazer esse request aqui, ó, passando esse objeto. Eu podia ter criado um objeto endereço, address aqui, mas eu só usei um map aqui, né? Então, basicamente, está passando um objeto num request post para esse endpoint. Então, aqui, ó, a gente vai ver o que realmente passa pela minha interface de rede e chega no servidor.
né? Então eu comecei a capturar os pacotes aqui que passam na porta 80, vou rodar o meu cliente aqui que vai fazer essa requisição. Ah, perdão, eu tô usando a interface errada aqui. Peraí. Aqui, ó, loopback. Loopback é porque eu estou batendo no meu próprio servidor. Então, deixa eu cancelar aqui, né? Então, agora eu vou fazer a requisição, ó. Quando eu fiz essa... Então, ele tá batendo aqui, ó, subiu o servidor e tal. Oh, beleza, tô acabando aqui, então. Então, ele fez a requisição aqui, um HTTP, e recebeu uma resposta. Ó, ele enviou o request, passando esse body, né, que é o street, o número e tudo mais, e recebeu a resposta, só o ID desse endereço que foi criado. Mas se a gente olhar aqui, cara, olha o tanto de pacote que foi enviado do meu computador, do meu cliente, para o servidor. Olha isso aqui, tudo sendo enviado, né? E o que acontece? Eu vou direto aqui nesse daqui que ele faz um wrap, né? Ele pega todos esses pacotezinhos que foram enviados e recebidos e transforma meio que em um só para você ver. Então, esse daqui é o request, ó. Ele está indo aqui da porta 49761 para a porta 8080, porque meu servidor está rodando local, chamando esse API Edit, né? Então, se você olhar aqui, ó, e pensa muito nisso daqui, no mesmo formato que eu estava falando aqui, ó, de envelopes que são envelopados dentro de outros. Então, se você olhar aqui, ó, no finalzinho, dentro de tudo, né, JavaScript Object Notation, famoso JSON, né? Então, se você olhar aqui, ó, tem JSON. Lógico que ele está escrevendo várias coisas aqui, mas é porque o Wireshark ele gosta de detalhar o que está vindo, né? Mas está aqui, ó, key, number, key, country, o valor, USA, né? Se a gente pegar aqui, aqui, ó, é o pacote. E vocês sabem que quando a gente está enviando e recebendo dados da rede, cara, é tudo binário. É binário, é 1 e 0, né? 0 e 1. Se você olhar aqui, ó, é só a forma de representar que é diferente. Mas se você olhar aqui em bits, ó, é isso daqui que a gente está enviando, ó. E aqui, ó, do lado tem a representação em ASCII, né? Que é o JSON que a gente vê, ó. Number 42, country, USA, zip code. Então, isso é enviado, beleza? Então, essa parte aqui, ó, e essa daqui, ó, Hypertext Transfer Protocol. Ou seja, é o HTTP. Tá vendo? Isso daqui que é enviado, ó. Post, API, address, ó. E se você for olhando aqui na direita, ó, ele vai falando qual parte que está representando cada um desses dados. Ó. User agent, estou usando Java 21, o host, e tudo em binário. Só que aqui você está vendo, ó, que ele vem em texto, né? Para a gente poder ver. Então, essa parte seria aqui, ó, HTTP dados. E aí vem toda essa outra parte dos protocolos que cuidam da sua parte de rede, de integridade e tudo mais. Por exemplo, o HTTP, ele roda em cima do TCP e do IP. O TCP, ele cuida de garantir que esse pacote vai chegar inteiro lá. Então, quando você olha aqui esses vários requests, né? Aqui, por exemplo, ó, essas flags que aparecem aqui, ó, SYN, SYNAC e EC, esses três pacotes enviados do cliente para o servidor, do servidor para o cliente e do cliente para o servidor de novo, é o handshake, que a gente chama de handshake. Então, o nosso cliente, né, eu tô mandando uma mensagem falando, ó, vou começar a enviar dado aí para você, hein, é um request. Fica pronto para ouvir. Aí o servidor me responde, ó, beleza, acknowledge aqui, ó, eu reconheço que você vai me enviar dados, estou pronto. Aí ele, beleza, vou começar a enviar. E aí aqui, ó, esses pushes é o meu cliente, eu enviando para o servidor, ó. Ele fala, ó, eu tô te enviando aqui, ó, 226 bits. Aí ele vai receber e vai falar, ó, acknowledge aqui, ó, eu recebi 226, já estou pronto para receber o 227. Cadê? E aí eu continuo enviando, até que acabou, porque eu já tinha falado mais ou menos qual era o tamanho desse request todo. E aí aqui o Wireshark e também o servidor vão montar todos esses pacotes dessa forma. E como ele sabia onde ele tinha que enviar? Então, o TCP cuida dessa parte do transporte de garantir que todo o dado vai chegar no lado do servidor, certo?
E como ele sabia para onde ele tinha que mandar? Aí entra essa camadinha mais embaixo, né? Aqui, ó, então tem o HTTP, o body da sua requisição, tem o TCP, que a gente falou agora, que então cuida de garantir a integridade do dado que está sendo enviado, né? Que vai chegar inteiro, mas para onde ele tem que enviar? Então tem essa camada mais em cima do TCP, que é o IP, Internet Protocol. E aqui, ó, você pode ver aqui, ó, Source Address, Destination Address. Então aqui está o 7001, porque o meu cliente, eu estou fazendo a requisição para o meu próprio computador, né? Mas se eu estivesse fazendo para um servidor em outro lugar, esse address seria o address do servidor, né? Então, quando este request aqui todo, então isso tudo aqui, ó, é um request HTTP. Todos esses indas e vindas de dados, de serviços, de pacotes, é um request de order, de users. É um request. Tudo isso acontece por trás dos panos. E aí, por isso, então quando você envia esse pacote todo, chega ali no switch, no teu roteador. Cara, ele não tem que abrir tudo isso aqui, ó, até o HTTP. Ele vai chegar e vai parar aqui, ó, no Internet Protocol primeiro. Eu tenho que mandar para esse IP. Então ele vai mandar para o provedor da Vivo esse pacote todo. Aí o provedor da Vivo vai olhar esse destino e falar, beleza, tem que mandar para lá, para lá, para lá. E aí até chegar no destino final, né? Chegou no destino final, o servidor tem que usar o TCP agora para criar esse handshake, né? Para falar, olha, tô ouvindo, você chegou aqui, manda os dados para mim. E aí todos esses dados, esses bits, né, são enviados de uma forma íntegra, garantindo que você não vai perder nenhum pacote no caminho. Isso porque a gente está falando de TCP, tá? Porque o UDP, você pode perder pacote, mas aí fica para outro momento, né? E aí, depois de juntar todos esses pacotes de bits e tudo mais, saber que os bits foram enviados de forma íntegra e tudo mais, aí o teu servidor, tua aplicação Spring, teu servlet, vai pegar esse pacote e vai montar o HTTP Servlet Request, HTTP Request, baseado aqui, ó, nesses dados de dentro, que vem aqui, ó, do HTTP dados, dessa parte. Com que? Aí você consegue ver, quero saber o URL, quero saber o path que está sendo chamado, que header que tem lá. Isso daqui tudo você já vai ver dentro da sua aplicação. Por isso que a gente chama, tem esses nomes aqui, ó, camada de aplicação. Por quê? Porque essa parte do HTTP vai ser lidada, né, vai ser handle, né, a gente fala, dentro da sua aplicação. Agora, essas camadas abaixo, internet, transporte, elas são usadas pelos intermediários e também pelo teu servidor, né, para garantir que um request HTTP chega no teu servidor. Ufa, vocês têm algum comentário aí, gente? Deu para. Eu tentei passar de uma forma mais simples aí para a galera entender. Não sei se. Murilo, boa noite, pessoal. Opa, Bem, Murilo, é só mais uma dúvida, porque eu sempre escutei falar de cliente hello e server hello. É dentro desse handshake que você mencionou? cliente hello e server hello, pode ser, depende do que realmente você quer dizer com esse cliente hello ou server hello, né? Porque sim, tem o handshake para você estabelecer uma conexão, mas também tem os heartbeats, né? Porque, por exemplo, se você usa um protocolo que não fecha a conexão, de tempos em tempos, você tem que ficar dando um hellozinho ali, né? De segundos em segundos, para falar, olha, ainda estou vivo, pode mandar dados se você precisar. Mas sim, eu acredito que tem a ver sim. No caso, seria o WebSocket, né? O protocolo E o WebSocket. WebSocket faz isso sim, exatamente. Eu acho que é configurável, mas ele manda normalmente um xizinho ali, um heartbeat, que a gente fala, né? Que é para falar, olha, estou vivo ainda, pode mandar mensagem. De bola. E o outro seria só mais uma curiosidade. Essa porta 49761 é Não, desse programa que você está usando? não. Isso é uma parada muito interessante que a galera normalmente não sabe. Quando você tem um HTTP client, né, você quer fazer um request para a porta 80, você tem que receber essa resposta no seu computador. E você não pode usar uma das portas pré-definidas, 80, 90, porque essas portas elas são reservadas para coisas específicas.
Então, cada solução de HTTP client, se você está usando o HTTP client do Java, do Postman ou tudo mais, ele vincula dinamicamente uma porta alta, né, 40 mil, 50 mil, não usada, para enviar o request. Então, não importa só uma porta onde você quer bater, você também precisa ter uma porta que você vai receber a resposta. Então, normalmente é dinamicamente setada uma porta. Então, nesse caso aqui foi a 49761. Isso daqui é inerente a qualquer conexão, qualquer protocolo que você for usar, você tem que bindar uma porta para receber a resposta, né? Show de bola. Isso aí é novidade para mim. Obrigado aí, Miguel. Mas, Então é isso, né, pessoal? Tá? Agradeço aí mais uma vez aí, Murilo, né, pela disponibilidade de compartilhar esse conhecimento aí com a comunidade. Ele aí que agregou bastante conhecimento aí para todos nós, tá? E obrigado aí a todos, né, que participaram, né, desse bate-papo.